Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. A graça e a paz de Cristo seja com todos vocês. Nós estamos começando mais um ano. A gente diria, não é um ano novo, mas é de novo. E Deus quer renovar a sua graça e a sua presença em nossos corações. E cabe a nós abrirmos o nosso coração, recebemos esse Deus maravilhoso, revelado, que anda conosco, e o teu Espírito Santo, que está em cada um de nós, possa continuar fazendo essa obra maravilhosa da nossa vida como a igreja do Deus vivo aqui nessa terra. Eu gostaria de agradecer os irmãos que estão nos acompanhando. Hoje eu vou fazer um contexto, bíblico, uma análise bíblica, uma exegese bíblica, e não vou encerrar hoje. A gente vai continuar por alguns domingos. Mas o importante é a gente iniciar. E eu gostaria que, se vocês, ao ouvirem o que nós vamos falar, sentir sentido para as suas vidas, que acompanhem o restante daquilo que nós já estamos anunciando há algum tempo a respeito da palavra de Deus. Esse momento eu gostaria de orar com vocês, agradecendo a Deus por um ano que se finda, um ano que inicia, e pedindo a continuidade da bênção dele sobre as nossas vidas. Vamos orar. Querido Pai Celeste, nós compreendemos o teu amor desde a criação até a nossa redenção, por tudo que o Senhor tem feito, mantido e procurando a cada um de nós para renovar a comunhão contigo. Nós abrimos o nosso coração, queremos ter o entendimento, o esclarecimento, não só com a razão, mas também pela fé, de tudo que o Senhor tem feito, revelado, para nós continuarmos crescendo no teu conhecimento, o conhecimento do teu amado Filho, Cristo Jesus, e expressarmos a tua graça onde nós estivermos. Queremos rogar o teu cuidado sobre cada família, cada pessoa que está te buscando e que vai encontrar o Senhor, vai continuar crescendo, vai continuar desenvolvendo a fé, até que haja uma plenitude no seu interior de um Cristo que nasce, como nasce no Natal, cresce, amadurece e torna um reflexo da tua graça e do teu amor, aonde cada pessoa que assim nasce de novo possa revelar o Senhor. Abençoa assim a cada um de nós. Abençoa nossa reunião, abençoa esse culto que nós estamos fazendo, mais esse domingo, e nós vamos continuar falando a respeito da tua palavra, e na sequência nós vamos depois orar e dar continuidade às nossas vidas nesse novo ano que o Senhor nos proporciona. São folhas brancas e nós queremos deixar o Senhor escrever e fazer a gente entender e contar os nossos dias, para sermos o veículo da tua graça e do teu amor onde nós estivermos. Em nome de Cristo Jesus. Ajuda-nos na unção do teu Espírito Santo. Amém. Amém. Querido, hoje nós vamos dar continuidade e eu gostaria que você abrisse Gênesis capítulo 9, 2, versículo 9. Gênesis 2, o versículo 9. O tema que eu quero falar é sobre você é o jardim de Deus. É um jardim de Deus a nossa vida. Só que nós, às vezes, temos dificuldade de entender essa revelação de Deus. Então, eu quero ler Gênesis capítulo 2, o versículo 9 apenas, mas você deixa aberta a tua Bíblia em Gênesis para que a gente converse um pouquinho a respeito desse contexto da criação do universo, do homem, para nós entendermos a nossa posição nessa criação. Gênesis 2:9 diz assim: do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradável à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Domingo que vem eu vou continuar falando sobre o rio que sai do Éden para regar essas árvores que ele plantou. Então, quando nós falamos da criação,
Nós precisamos entender que a criação ela pode ser entendida, como falamos domingo passado, com a nossa alma de duas maneiras. Entendido pela fé e entendido pela razão. É duas formas de nós podemos enxergar a criação. Como nós vemos, eu falei a vez passada, e falei desse mundo metaverso que está vindo. E eu falei para a gente que Deus quer restaurar em nós, redimir para que o homem volte a essa comunhão com Ele e não viva uma vida virtual, mas uma vida, de novo, espiritual, em que o sobrenatural está sobre o natural. Hebreus 11:3, nós podemos ler que fala lá, entendemos pela fé. Veja, há um entendimento pela razão, pelo que você vê com os olhos físicos. E há um entendimento pela fé, quando você vê com os olhos do coração. Então, ele diz, entendemos pela fé, Hebreus 11:3, que o universo foi formado, criado por Deus, e que as coisas visíveis vieram a partir das invisíveis. Essa é uma afirmação. Se nós analisarmos as invisíveis, coisas invisíveis e eternas, provém do próprio Deus, porque Ele é o Criador e vem exatamente como Ele começou falando no Gênesis capítulo 1. Deus, lá no capítulo 1, criou os céus e a terra, e diz, haja luz, e ali tudo começou, e ele separou a luz das trevas. E assim ele veio criando esse universo. A luz de Deus, ela provém, como diz, da onde ele se localiza, no céu, da onde ele está assentado no seu trono, no céu. E por onde que ela entra? Ela entra no olho do coração do homem. Isto é, o seu espírito e a sua alma. E ali há um entendimento com discernimento. Se ele vier pelo espírito, te proporciona fé. Mas se ele vier a partir do que você vê na natureza, você acaba tendo o entendimento pela razão. Então nós precisamos fazer essa diferenciação, que as coisas invisíveis provêm de Deus, são reais, são eternas, e elas entram no homem criado, e vamos entender essa razão, por isso que somos um jardim, e ele habita e conversa conosco nesse jardim, e as coisas visíveis, temporais, elas provêm da visão física, que também vai para o coração do homem. Então, as duas fontes que alimentam a nossa alma, uma provém da luz do céu, outra provém da luz do sol. Ambas entram pelos olhos físico, natural, e pelos olhos do coração, o espiritual, e dá um entendimento e o discernimento. Como o homem é uma pessoa biopsíquica espiritual, formada dessa constituição, Jesus explicou claramente que não só de pão vive o homem. Então o homem precisa do pão para o contexto físico. Ele precisa da água para o contexto físico, mas ele também precisa da luz para o contexto físico, para manter a sua vida física. Mas também o homem, ele se alimenta de toda a palavra de Deus. Foi assim que Jesus se defendeu diante de uma colocação que estava sendo feita pelo mal. E ele fala que como você precisa do pão físico, você precisa também da palavra de Deus, que é o pão espiritual, o alimento espiritual. Para a samaritana, Jesus explicou que não só de água vive o ser humano, porque a pessoa está constantemente bebendo água. Ele falou, e você vai voltar a ter sede. Mas se você pedir, disse ele para a samaritana, da água, eu te darei uma água viva, que nunca mais você vai precisar ficar buscando essa água. E ele está fazendo um discernimento espiritual da água que ele daria. Ele estava falando a respeito do Espírito Santo.
Ele estava falando do Espírito Santo. Caiu, vamos voltar. E para orientar o ser humano, para viver a sua vida e mantê-la, o homem precisa então do alimento, ele precisa da água e ele precisa da luz. E a gente percebe que isso ocorre de duas maneiras para o ser humano e que faz com que a sua alma possa entender e compreender plenamente e conhecer Deus na sua plenitude. Por isso que Gênesis 1, você não encontra outra palavra para Deus a não ser Elohim. Elohim é um título dado a Deus na sua plenitude do ser, das três pessoas únicas nele, e você vê ele criando a partir do nada e fazendo asa a partir do que já existe todas as coisas. Então ele cria os céus e a terra e a partir daí o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Elohim, esse contexto da Trindade, ele forma todas as coisas, criando essas coisas, e não aparece a outra forma de revelação dele, porque ele não fala da sua vontade, ele fala do seu poder criador. É o Deus, o Elohim, criador dos céus e da terra. O sentido literal do contexto da criação. Em Gênesis 2, que nós estamos lendo, ele parece que descrever uma nova criação. Ele começa dizendo assim: esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Agora, Deus já não se revela como Elohim, ele se revela como Elohim Jeová, Senhor Deus. É o mesmo Deus, só que agora ele está querendo falar de uma maneira não do que ele faz e cria. Isto é, como ele planeja e como ele cria para depois formar. Agora não, agora ele está falando de uma palavra aqui, é como que ele forma. Por isso que é nesse contexto dessa descrição que você vai encontrar que aqui parece que o homem é necessário para a terra que Deus vai criar. Enquanto no primeiro, Deus cria todas as coisas e depois coloca o homem. Aqui nessa vamos dizer, revelação da palavra de Deus, ele fala assim, versículo 3, não havia ainda nenhuma planta no campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus, não fizera chover sobre a terra e também não havia homem para lavrar o solo. Como que se ele tivesse agora, de uma forma antropomórfica, nos revelando discernimento espiritual para nós entendermos todo esse contexto da criação. Então ele deixa bem claro que não havia homem. É como que se fosse assim, se o Elohim, o Pai, Filho e Espírito Santo, no poder, ele criou todas as coisas e fez, e ele colocou o homem no final, era para o homem governar. Mas aqui dá a impressão que sem o homem nada formaria. Não, não é isso que ele está querendo falar. Ele está dando um sentido de fé espiritual para a gente entender o primeiro relato. Então ele diz aqui assim, que esse homem precisava ser agora formado, porque lá em Gênesis 1, deixa claramente que Deus, até o versículo 26, ele criou com o seu poder. Mas no versículo Gênesis 1, 26, ele fala assim, também disse Deus, façamos. Quando ele usou esse façamos, asa, ele estava falando de um planejamento e ele fez um conselho deliberativo para criar o homem. Esse homem criado é um ser espiritual. Tanto é que ele mostra claramente aqui dizendo como que nós vamos fazer. Vamos fazer o Adão para que ele possa administrar todas as coisas e criou homem e mulher. Criou o homem, Adão, homem e mulher, os dois no mesmo dia. E os abençoou e disse, crescei, multiplicai e encher a terra. Então ele já proporcionou no mundo espiritual invisível como seria o homem. E agora você percebe em Gênesis 2 que ele vai explicar isso de uma maneira muito interessante. Ele diz assim, versículo 7, então, como o homem é necessário, então formou. Agora já não é mais asa para fazer num planejamento e nem criar, bará, trazer do nada.
as coisas espirituais, agora ele diz assim, então formou, yatzar, é formar. Ele vai trazer à existência aquilo que estava invisível para o visível. E ele forma o homem. E ele diz assim, então formou o Senhor Deus, deu a forma no homem do pó da terra. Ele fez o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Que fôlego de vida é esse? Naquilo que ele tinha planejado, o homem espiritual, o espírito do homem, ele sopra agora naquela massa pó-terra que ele havia feito o homem. E aí o homem diz, e o homem passou a ser alma vivente. Então a alma do homem, ela aparece na intersecção daquilo que Deus havia proposto, um homem espiritual, mas vivendo com um corpo físico para administrar o solo, a terra, e aí ele faz essa descrição no capítulo 2, da importância do homem nessa administração, que agora ele está expressando a vontade dele, que é que esse homem revele quem esse Deus é, que ele é o único criador dos céus e da terra, mas que também ele é o que gerou, que ele criou. É um contexto de paternidade para formar uma família, como no céu, aqui na terra, e expressar, como no céu, aqui as coisas na terra. E diz, no versículo 8, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden da banda do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Você entende, lendo, literalmente, o contexto de uma visão que você conhece desse mundo. Ele diz, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. No Éden, na terra, ele plantou um jardim da banda do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Veja como é interessante. Você, vendo apenas assim, você está tendo um entendimento pela razão por aqui. E vamos voltar que ele caiu. Então, ele faz na terra um jardim, pega esse homem que ele formou e coloca nesse jardim para cuidar desse jardim. É isso que ele está falando aqui. E coloca esse jardim na banda do Oriente. E põe o homem lá nesse lugar. Agora eu li para vocês a partir do versículo 9. Mas nós não só entendemos no sentido da razão, pelo que você vê com os olhos físicos, que a luz do sol te dá a capacidade de entender. Mas agora a gente passa a entender com a luz que provém de Deus, do Espírito Santo, que fala com o nosso espírito, dando discernimento espiritual para o que nós estamos lendo. Ele fala assim, do solo. O solo, a palavra aqui é adami. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradável à vista e boa para alimento. E também a árvore da vida, no meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus fez 3 árvores. Se você imaginar no sentido de como que você vê com os olhos físicos, você tem uma razão de compreender geograficamente. E é isso que Deus fez. Geograficamente, ele descreveu um lugar, falou de rios irrigando, falou que tinha nessas regiões. Ele descreveu literalmente uma construção aqui na terra onde ele colocou esse homem. Mas muito mais do que isso, esse do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvore agradável. Aí ele quer mostrar também algo que ele fez em cada um de nós, Adão, Adami, brotar em nós alguma coisa que às vezes a gente não entende. Presta atenção. Como que o homem foi formado? Ele pegou a terra, soprou o espírito que ele havia imaginado do homem nessa terra, e esse homem se tornou alma vivente. Então a alma do homem é o jardim de Deus. Presta atenção, deixa o espírito trabalhar. A alma do homem, com essa inter-relação do espírito do homem e a carne do homem, em que se relaciona com o mundo, e o espírito que ele se relaciona com Deus, forma na sua alma o que nós chamamos de o jardim de Deus, aonde você ouve a voz de Deus e delibera.
delibera escolhendo e delibera também não escolhendo, decidindo o que pode e o que não pode. Então, é interessante, as pessoas discutem muito no sentido apenas racional e fazem um contexto teológico em cima disso, sem compreender um discernimento espiritual que a palavra está dando para nós. Vamos entender isso nos dois sentidos, que são importantíssimos e fundamentais, porque o invisível veio dar a visibilidade, e o visível nós podemos entender as coisas que nós não vemos. Por isso que diz lá em Romanos capítulo 1, que o homem vai ficar indesculpável quando ele falar, eu não te conheço. Ele falou, pelas coisas criadas eu me revelei. Então presta atenção como isso aqui é fundamental, essa descrição para a gente poder entender. Então você entende com a tua alma, com a razão, vendo com os olhos físicos, luz chamado do sol. Mas também você entende com a sua alma, de uma maneira discernindo espiritualmente, quando você recebe a luz que provém de Deus, e essa luz que provém de Deus, o Cristo, o Verbo revelado, ele nos dá uma condição de entender as coisas pela fé. Por isso, dessa informação, você pode discernir e entender, tanto espiritualmente como racionalmente, todas as coisas que foram criadas. Então, o Senhor Deus fez brotar, como eu falei, 3 árvores. Veja como é interessante. A primeira, ele falou assim, todo o tipo de árvore. O que é todo tipo de árvore? Todo o tipo de árvore. Agradável à vista, que a pessoa pode ver, física, e boa para alimento. Então, da onde procede essa boa coisa? É pela vista que o homem tem. Lembra que nós falamos? Como que você vê? Como que você vê, você tem a imagem. Como você tem imagem, você imagina. E como você imagina, você pensa e cria uma ação. Aí você pensa, sente e tem uma vontade de se expressar, que é a sua forma da alma. Então aqui, toda sorte de árvore, ele falou, você pode comer. Deus não impediu do homem comer. Ele falou, toda árvore você pode comer. Toda árvore que a natureza tem, você come. É alimento para o contexto, como nós já falamos, físico. E o físico, ele manda essas informações, como nós já falamos, com o olho, com o ouvido, com a percepção, que vão ao coração do homem, na alma. E aí também, ele fala que são árvores boas, agradáveis à vista, e o que é mais interessante, fala que tem vida, folhas, flores e frutos. Por isso que a palavra diz, pelos frutos você conhece a árvore. E há uma comparação muito interessante entre o homem e a árvore. Tanto é que Jesus teve que curar um cego 2 vezes, um deficiente visual 2 vezes, porque ele viu homens que produzem como uma árvore frutos, mas que estão andando, mas homens não andam. Então ele teve que curar de novo para que a pessoa pudesse enxergar claramente a diferença no sentido espiritual das coisas. A segunda árvore que o homem tem na sua alma, como ele colocou nesse mundo criado, no Éden, no paraíso, é uma árvore chamada árvore da vida. E a árvore da vida, ela está no centro da sua alma. Por isso que tudo tem que estar voltado no centro da sua alma. E o centro da sua alma não é o seu eu. O centro da sua alma é Deus, que junto com o seu eu faz a vontade e o propósito de Deus. Esse é o centro. Então Deus é o centro. E essa árvore que está no centro, o homem também podia comer. E ele, comendo, viveria eternamente. Mas por causa que o homem não é só espírito, ele também tem um corpo, tem matéria, tem terra, e essa condição terra e espírito dá uma dualidade, e que é isso que aparece uma árvore também no homem, que está lá no homem. Já está no homem, porque ele tem uma parte que não tem a luz. Ele apenas passa a luz por ela para poder chegar aonde está a revelação da razão, que é o contexto pela carne, pela terra. Então, não que a carne seja ruim, como muitos
filósofos e pensadores pensam. Não, muito pelo contrário. A carne ela é fundamental, ela é o templo do Espírito Santo, ela é a razão de manter esse tesouro que nós temos dentro de nós, que é o próprio Espírito de Deus em nós. Então, Deus habita dentro desse jardim, que é a nossa alma, mas tem essa relação que eu vou falar domingo que vem a respeito de árvores de vida que nós precisamos entender. Então, a árvore do conhecimento do mal, ele disse, no dia em que você comer dela, você certamente viverá. Você vai morrer, vai quebrar uma comunhão comigo. Aí você fala, mas Deus conhece o bem e o mal. Tanto é que depois ele fala, o homem agora comeu do bem e do mal e se tornou como um de nós. Então, Deus conhece o bem e o mal e conhecendo, por amor, ele falou, não coma. Porque se você comer dessa árvore, você vai ficar sem a comunhão comigo. Pois vou explicar um pouco melhor. No item 1, que é a respeito da árvore agradável à vista, aos olhos, e é capaz de fazer com que o homem entenda todo o contexto e se alimenta, é o que Paulo fala, vê de tudo que tem no mundo. Retende o que é bom. Então nós precisamos fazer uma análise criteriosa do que pode ficar em nosso coração e o que não pode ficar. Mas a gente pode ver de tudo. No item 1, a alma humana se alimenta de todas as árvores agradável à vista e boa para alimento, que possuem vida, folhas, flores bonitas, frutos. E o que é interessante, sabendo que pelos frutos você conhece uma árvore, você vê que você vai ser alimentado por muitas coisas, por pessoas que são, desde pessoas, pai, mãe, depois você vai encontrar pessoas investidas de autoridade, de ensino, professores, e você vai crescendo e vai recebendo essas informações, vão transformando em imagens, essas imagens em pensamentos, e o alimento que provém dessa natureza criada e de outras árvores que você vai se relacionar, você pode comer da vida biológica, pode comer todas elas. E o que Paulo diz? Vê de tudo, mas retém o que é bom. No item 2, para resumir por causa do tempo, você discerne também o homem, que ele pode comer da árvore da vida. E se ele comer dessa árvore, ele vive eternamente. Como ele não havia comido, mas ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, sendo enganado, Deus expulsa ele dessa condição da comunhão chamada paraíso, desse Éden onde Deus está e fala no ser humano. E esse homem expulso do paraíso, o que ele faz? Ele poderia questionar, Deus é mau, mandou embora do paraíso, por que não deixou comer da árvore da vida? Se Deus deixa o homem comer da árvore da vida, o homem viveria eternamente afastado de Deus. Então ele não teria nem condição mais de salvação. Como ele expulsou o homem, é por amor, para que ele não coma dessa árvore da vida e morto para com Deus viva desse jeito eternamente. Que isso aí é o chamado não o paraíso, mas o inferno. Então o homem acabou criando um mundo paralelo quando ele fez isso, porque ele tinha consciência de si e passou a tomar consciência para si e obter as coisas, e ele começou a ser o centro ali na sua alma, o centro na sua alma, e não mais Deus no centro da sua alma. Que a árvore da vida está plantada no centro da alma do homem, como estava plantada no centro desse jardim. São as revelações do Espírito de Deus ao Espírito do homem, e agora não é a luz que vem pelos olhos físicos que nos dá a razão do entendimento das coisas que há e nos cerca, das coisas que estão ao nosso redor, de nós mesmos. Não, agora provém uma luz do céu, a luz de Deus, que é o Espírito. E ele alimenta agora essa condição dessa árvore da vida no centro, onde Deus é primeiro, porque há um só Deus, há uma só fé, há um só Pai, há um só Espírito. Não há dois deuses. Então, muitas vezes a gente dá glória e vanglória a tudo, então, até a homens. E esquece de dar glória e gratidão ao Deus único e verdadeiro que João expressa no capítulo 5, que Jesus fala. Vocês não guardam a palavra de Deus. Por isso que vocês têm uma dificuldade, porque vocês acabam fazendo e dando glória a quem não pertence.
ou a si mesmo, ou ao outro, e até mesmo permitindo que o mal acesse esse centro da tua alma. Então, essa razão de Paulo afirmar que Jesus Cristo é o autor e o consumador da fé. Então, em Cristo se consumou essa fé, que até ele a gente não entendia esse Deus que é Espírito. E ele se revelou para dizer, até para Filipe. Filipe disse, mostra-nos o Pai, Jesus. Você fala tanto nele, ele falou assim, olha para mim. Era a própria revelação de Deus, encarnado ali, o verbo, a palavra. E aí ele olhou e falou, não estou vendo Deus, não estou vendo o Pai. Aí ele disse, então olha para as obras que eu estou fazendo, porque são a expressão do que o Pai é através de mim. Olha os frutos, como que está sendo produzido as coisas. Com amor, com graça, com bondade, com longanimidade. Veja como que eu penso. É como o Pai pensa. Então ele quer nos levar a uma condição mais profunda no conhecimento de Deus e mais alto na maneira como a gente caminha nesse mundo. Então presta atenção. Também, qual é a razão de Abraão ser chamado o pai da fé? Se Jesus, o Cristo de Deus, é o autor e o consumador, Abraão foi chamado o pai da fé porque uma vez chamado por Deus, ele entendendo esse Elohim, e entendendo esse Elohim Jeová, que é o próprio Deus, entendendo esse Jeová, que é o Senhor, Deus, o Espírito Santo, é o Pai, o Filho, o Espírito Santo, ele ouvindo o convite, esse chamado de Deus para ser um povo, ele sai da sua terra, da sua parentela, e ele vai para uma terra que Deus assim o encaminha. E nessa caminhada, ele dá toda a expressão de fé nesse Deus que o chamou e prometeu coisas e a cumpriu. E ele, na realidade, passou a ser chamado o pai da fé para ser um abençoador de todas as famílias da terra e criar o povo de Israel, que foi o dispenseiro dos oráculos de Deus. O item 3, a árvore do conhecimento do bem e do mal, não poderia ser comido. E nós já explicamos um pouquinho e vocês já devem ter entendido por que não poderia ser comido. O próprio Paulo diz, quando eu quero fazer o bem, eu vejo que em mim habita o mal. Não é que habita o mal no ser, é que o ser tinha consciência de si. Ele falava eu. Mas ele não tinha consciência para si, para mim. Então, o eu dele não era o centro da sua alma. O eu dele era o centro, era Deus, e a sua alma virava em volta da revelação desse Deus, que expressava na sua alma e através do seu corpo a vontade de Deus. Então Adão não poderia viver só. E Deus já tinha programado que a partir dele formaria a mulher. E aí, dois já são um testemunho. Por isso Deus o instituiu como uma família, para gerar filhos para Deus, formar uma grande família aqui na terra, à semelhança da família que há nos céus. Então nós passamos a entender de uma maneira assim clara, que o ser humano, dentro dele, na sua alma, Deus colocou esse jardim, como ele colocou na terra. Só que o homem fica pensando e querendo achar um lugar geográfico na terra, e ele não entende que a eternidade, Eclesiastes 3:11, foi colocado no coração do homem. E não entende que esse sopro que Deus deu, ele já deu a essência do ser espiritual. Mas a terra é a essência do natural que ele tem que conviver. Então ele convive, na realidade, com duas realidades. Uma concreta, palpável, e a outra invisível, não palpável, mas que é real. E as duas juntas comungam para um bem comum. Razão e fé caminham juntamente para a pessoa entender plenamente e fazer um culto racional a Deus. Então o homem, com a sua alma, ele passou a ter uma liberdade, uma independência, mas uma interdependência com Deus, para escolher o que ele quer e tomar decisões. Sem a comunhão com Deus, você percebe que as decisões vão ser agora, depois da queda adâmica, voltada para os seus interesses. Então o homem passa a julgar conforme os seus pesos, julgar conforme as suas medidas, o que ele acha, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim.
e se torna réu de si próprio, buscando e pegando para si juízo para si mesmo. Por isso que Deus falou, não julgue para não ser julgado. Com o peso que você pesar, que é o teu, e com a medida que você medir, você está buscando exatamente juízo para você mesmo. Então, juízo só cabe para Deus. Você não recebeu isso, você recebeu o dom para cuidar e guardar e administrar não só o mundo criado, mas entendendo também que a sua vida, sendo cuidada e guardada, você vai expressar esse Deus nesse mundo criado, e esse mundo criado, por causa desse mundo paralelo, está aguardando a manifestação dos filhos de Deus, que ainda não se revelou. Mas Deus falou que haverá essa revelação e o mundo será tirado da corrupção, porque a primeira coisa que Deus faz é tirar o homem da corrupção, para que o homem, fazendo a sua ação no mundo, evita que esse mundo seja também corrompido. E ele volta agora a estabelecer o sobrenatural, como a gente já falou no domingo anterior. Então o julgar só cabe a Deus, queridos. Ele falou, a mim cabe o julgar. Então você entende pela razão, ouve o Gênesis 2, que um rio sai do Éden. E esse rio que sai do Éden, eu quero falar dele a partir de domingo que vem, para que você possa entender melhor esse contexto. Por isso eu quero chamar a atenção de um fato. Você entende pela fé que a sua alma precisa tanto das revelações captadas com os seus olhos, através da sua carne, com os seus ouvidos, também com a sua percepção, que vai ao coração, como também ela precisa das informações da luz celeste que vem pelo Espírito Santo, falando ao teu espírito, para que a tua alma seja plenificada. Então, a sua alma passa a ser alimentada e a sua alma passa a ter fé, esperança, amor, paz, acaba todo aquele contexto de temor, de medo, de raiva, de ira, de raiz de amargura. Então você vai tendo um coração transformado a cada dia. Essa é a razão, queridos, que você abrindo o Salmo 1, você vai ver que lá o salmista faz uma comparação entre o justo e o perverso. E ele fala o seguinte, o justo é como árvore plantada junto às correntes de água. A alma do justo é assim, que no devido tempo dá o seu fruto. A folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido, e ainda na velhice produz fruto, e ainda deixará semente, porque vai revelar o Pai Celeste para outros que ainda não conheceram o Pai Celeste. Então o homem deve procurar a glória que provém de Deus, e não a glória única que é de Deus, fazendo com que ou ele, ou o mundo, ou dando essa glória para um outro quem que não é o Deus. Porque há um só Deus, criador de todas as coisas. O resto são deuses criados pela mente e pela psique humana para fechar as suas carências e necessidades pela condição do mundo paralelo em que o homem construiu. Hoje eu quero encerrar com uma leitura e vou parar aqui porque eu quero devagar. E hoje eu quero fazer uma leitura de Isaías 58, em que ele vai falar a respeito e fundamentar tudo isso que eu estou falando, que somos um jardim. Domingo que vem, eu vou falar sobre o contexto do rio e do caminho da árvore da vida, que são guardadas pelos querubins. Então, se os irmãos acharem sentido em tudo que eu estou falando, vai me acompanhar também domingo que vem para entender uma sequência desses estudos que eu estou fazendo por alguns domingos. Então, eu gostaria que os irmãos abrissem agora Isaías 58 para eu fazer o encerramento dessas considerações em que eu afirmei que a alma do homem é o jardim aonde Deus faz com que aconteça as belezas e aonde que Deus está lá no centro dele. E não o eu nosso, mas o Deus está lá no centro. E o nosso eu permeia com Deus todo o nosso interior. O Espírito de Deus, que é a lâmpada do Espírito do homem, clareia o nosso interior. E os olhos iluminados, sendo bons, traz as coisas boas de fora e a nossa alma se torna aprazível
proveitosa, frutuosa para glorificar o Senhor Deus que nos criou e nos colocou aqui para fazer acontecer e revelar a sua glória onde nós estivermos. Então veja bem, nesse capítulo 58, ele fala a respeito de jejum. Você vê quantas coisas que a gente ouve falar de jejum para obter as coisas de Deus. Deus vai esclarecer. Eu gostaria de fazer uma leitura assim bem devagar, comentando rapidamente por causa do tempo. Presta atenção. Fala assim: clama a plenos pulmões, não te detenhas. Ergue a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo. Ele está falando com Isaías para falar com o Israel de Deus, a partir de Abraão. Mas isso também, a palavra de Deus diz que é eterna. Ela vai estar falando também para nós, o Israel espiritual de Deus, que é a igreja. Não muda, porque Deus não muda. É o mesmo ontem, hoje será eternamente. Então presta atenção, aquilo que foi para Israel é um exemplo que agora está para nós. Tem muita gente ainda nas religiões fazendo jejum para obter alguma coisa de Deus. E ele diz assim: clama e fala para o meu povo isso que eu vou mandar você falar. Anuncia ao meu povo. Anuncia a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Aqui você pode até parafrasear dizendo assim: anuncia a transgressão do meu povo e à igreja os seus pecados. Porque nós muitas vezes ficamos afastados do princípio do amor, que ele quer que a gente viva, e passamos a criar um contexto julgatório. Presta atenção. Mesmo nesse estado, ainda, que estado? Pecador, de iniquidade. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia e têm prazer em saber os meus caminhos. Tá vendo? Quer conhecer os caminhos de Deus. E há um só caminho. E esse caminho é Jesus Cristo. E ele veio revelar isso porque ele é o autor e ele é o consumador. Está consumado. Nele se consuma a fé. Quem tem ele não precisa mais de fé. Tem uma transformação e o pecado já não existe e a iniquidade desaparece. Porque o amor agora começa a expressar plenamente. Então, a gente vai trabalhar isso que é muito rico. Vamos continuar. Como povo que pratica a justiça, e acha que isso faz, e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça. Onde está? Eu quero os meus direitos. Eu já fiz isso, já vim para a igreja. Por que o Senhor não me abençoa? E assim você vai vendo. E Deus passa, em lugar de ser a solução do problema, passa a se tornar na alma desses homens que não têm Deus no centro desse jardim, na sua alma, da árvore da vida, passa, induzidos pelas condições que está passando, passa a ser uma expressão dizendo: Deus é a causa de tudo isso. Tem prazer de chegar em Deus, questionar Deus, buscar os seus direitos, seus privilégios, mas ele deixa claramente. Mas é isso que eu disse. Miqueias 6,6, ele diz: sabe o que eu disse para o homem? Miqueias 6,6, leia lá por causa do tempo. Ele falou: é isso que eu quero de você, que obedeça, que você entenda o que eu estou falando, compreenda e viva plenamente na humildade, na simplicidade, em comunhão comigo. E aí eles dizem o quê? Nós jejuamos. E tu não atenta para isso. Nós oramos, mas parece que o Senhor não fala com a gente. Porque afligimos as nossas almas. Veja, fica com a alma aflita, com o contexto religioso. Rito, dogma, tradição, liturgia. Fica lá buscando na palavra encontrar a vida eterna. E a vida eterna, diz, se encontra no Cristo revelado pela palavra. E veja como é interessante. E tu não levas em conta. Ó Deus, você não leva em conta isso? Isaías, fala para o meu povo. E também que essa palavra fale para o meu povo hoje, que é a igreja. Eis que no dia em que jejuais, o Isaías fala o que Deus manda ele falar para o povo.
O que vocês fazem no dia que vocês jejuam? Vocês cuidam dos vossos próprios interesses. Vocês jejuam para os seus próprios interesses. E exija que se faça todo o vosso trabalho como se Deus fosse um empregado. E não vocês a serviço de Deus, mas Deus a serviço de vocês nesse mundo que vocês construíram paralelo religioso. Eis que jejuas para contendas. Tem gente que jejua para ter poder, para ter contenda, para ter entendimento, para ter contenda. E no final, cria juízo e se condena, porque condena outros, mas não ama, nem o próprio irmão. Eis que jejuais para contendas e rixas, partidos, e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a voz de vocês lá no alto, não. Cadê os atos de piedade? Cadê os atos de misericórdia? Seria esse o jejum que eu escolhi, que o homem um dia aflija a sua alma, incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu isto jejum e dia aceitável do Senhor? Lembra que nós já falamos, queridos? Que Jesus veio trazer as boas novas aos pobres de espírito, não aos de espírito pobre, mas aos pobres de espírito, que querem Deus. Ele veio tirar esses do cativeiro, do mal, das trevas, da ignorância, para trazer para a luz do reino do seu Filho. Abrir os olhos para ele ver o reino de Deus e tirar ele das opressões que os homens passam no contexto até mesmo religioso e para viver o ano aceitável do Senhor. É isso. E ele falou, não é isso que a turma está procurando, não. Porventura, não é esse o jejum que escolhi? Agora Deus vai dar o jejum que ele quer. Presta atenção, queridos. Olha o que ele vai falar aqui, para fundamentar o que eu disse. Eu quero que você solte as ligaduras da impiedade. Não seja um iníquo, um ímpio. Desfaça as ataduras da servidão. Não domine sobre o teu irmão, fazendo ele trabalhar para você. Mas você trabalha para que ele se torne livre também. Faça a rede, mas não obrigue ele a te dar as redes. Faça redes para não ser pesado o evangelho sobre o teu próximo. Deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Querido, todo o peso que as pessoas ficam carregando e que as religiões impõem e que as pessoas colocam e quer mandar na vida, quer dominar a vida. Deus mandou você dominar tudo que há na natureza, lavrar o solo, cuidar da sua vida e cuidar também da terra onde você está para glorificar o Senhor. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? Não é para dar o que sobra, não. Reparta, é pegar o pão que você tem. E como Jesus, ele não comeu primeiro para depois que sobrar ele dar. Ele agradeceu o que ele recebeu, porque tudo que você recebe provém de Deus. Ele agradeceu, partiu, deu para os discípulos, distribuiu para a multidão e depois ele comeu com todos. Isso é a comunhão, queridos. Vamos falar domingo que vem sobre isso. A mulher não. A mulher vendo o fruto, entendendo e querendo ele para si, tomou para si, comeu e depois deu para Adão. Está vendo? É totalmente distinto como Deus age. O caminho de Deus é diferente. Porventura não é também que repartes o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados? E se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá. Irmãos, deixa o Espírito trabalhar. Você vai entender agora a luz que vem do céu e a luz que vem do mundo. O alimento que vem de Deus, a palavra de Deus, e a que vem das árvores do mundo. A que vem da árvore da vida. Toma cuidado para a árvore do conhecimento do bem e do mal não impedir isso, porque senão você vai falar que nem Paulo. Quando eu quero fazer o bem, eu vejo que em mim habita o mal e impede de eu fazer esse bem que o Espírito disse para fazer. Presta atenção. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença. A pergunta que eu faço é a seguinte: você quer ter uma vida curada ou ter uma cura na sua vida?
Tem gente que quer uma cura na sua vida, uma cura física, uma cura psíquica, uma cura espiritual. Não, Jesus não veio para fazer isso. Jesus veio fazer o quê? Curar a vida como um todo. Espírito, alma e a psique. Que é a psique. E a carne como um todo. O ser como um todo. É isso que ele está falando. E aí ele diz, então, romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Oh, glória a Deus, meu irmão. Deixa o Espírito falar no teu espírito que ele está falando para aquele povo e está falando para nós como povo dele hoje. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Ah, eu estou orando, mas Deus não fala comigo. Deus não está sendo esse centro da árvore da vida que ele botou na tua alma, não. Então clamarás, o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá, eis-me aqui. Que coisa maravilhosa. Deus, quando fala, guarda o teu coração e nos chama pelo procurando ele, nos lugares geográficos no homem, você tem que procurar ele na essência do que ele falou, onde ele está. E ele diz agora, de uma maneira assim, muito claro, você vai clamar, o Senhor vai te responder. Caiu, vamos voltar, terminando assim. Estamos já no final. Quando que ele vai fazer isso? Ele falou, se tirares do meio de ti o jugo, o peso, o dedo que ameaça, o falar injurioso, a língua, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Olha o sol do meio-dia, meu irmão. O teu corpo será luz, é o que ele falou. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Mas se a luz que em ti há, que você diz que há em ti, for em trevas, e não luz de Deus, ele falou, grandes trevas será. Então ele deixa muito claro, você vai sair da escuridão, e você vai sair dessa condição de trevas, e aí o 11, o Senhor te guiará continuamente. Sabe quem vai guiar a gente, queridos? O Senhor. Te guiará, não é um pouco, não. É continuamente. Guarda, deixa isso entrar no teu coração. Deixa o Espírito trabalhar. Fartará a tua alma. Fartará. Não vai faltar nada de bom e de ruim, mas você vai saber separar o que fica e o que não fica. Vai fartar a tua alma. Até em lugares áridos que você passar, e fortificará os teus ossos, vai te dar sustentação, você não vai ficar prostrado. Veja agora a essência de tudo que eu falei, serás. Aí você será como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas jamais falta. Foi o que Jesus falou para aquela samaritana. E ela foi entendendo Jesus em parte. Primeiro ele entendeu como um inimigo. Depois entendeu ele como um profeta. Depois ela foi entendendo ele como alguém que é muito mais. Ela falou, estou esperando o Cristo. Foi quando ele falou, traga o teu marido. Porque ele quer libertar não só a pessoa, ele quer libertar tudo em que a pessoa existe e está relacionada. Presta bem. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Se desviares o teu pé de profanar o sábado, de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, mas se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer
a própria vontade, e nem falando palavras vãs. Eu vou continuar depois mostrando árvores de vida que são necessárias. Então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Receba isso, querido, com a palavra do Senhor. Você é um jardim de Deus, em que Ele plantou em você, como nesse mundo, exatamente a essência do que você precisa para Ele, no jardim, falar contigo. Ele não falava com o Adão, no Adão. Veja como é interessante. Diz que a voz de Deus falava no jardim. E o Adão, na viração do dia, falava com Deus. Mas ele nunca viu Deus. Mas ele falava com Deus porque ele podia, na sua alma, sentir e expressar esse Deus e ter uma comunhão com ele tal que ele expressava com a sua vida esse Deus. Até o dia que ele caiu e, na realidade, Deus não se afastou dele. Ele que se afastou de Deus. Que a gente possa entender, e nós vamos dar continuidade nesse estudo, falando a respeito do caminho guardado, das árvores de vida que são necessárias, que Jesus nos trouxe para ensinar, e também falar da irrigação que essas árvores precisam serem mantidas, senão nós não vamos expressar esse Deus de uma maneira plena. Quero voltar a reafirmar, encerrando. Você, querido, foi feito um jardim de Deus, para Deus falar no seu interior e você expressá-lo com beleza, folhas, flores e frutos para a honra e glória dele. Amém, queridos? Amém. Por essas palavras de sabedoria que Deus está nos revelando. Vamos iniciar esse ano colocando em prática tudo isso que nós estamos aprendendo, colocando novamente Deus no centro da nossa alma. E que de nós possam fluir rios de água viva e que nós possamos ser essa luz a brilhar onde estivermos. Para isso precisamos orar, nos entregar a Deus e pedir a sua misericórdia. A cada dia renovando em nós a sua vida, o seu espírito, a sua paz, nos inundando. Vamos orar agora para encerrar esse culto e depois vamos fazer a oração para iniciar não só essa semana, mas também esse ano. Que Deus esteja conosco todos os dias desse ano. Senhor nosso Amém. Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essas palavras tão sábias, tão maravilhosas. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é quem nos revela tudo. Abençoa, Senhor, a todos que participaram conosco, a todos que estão dispostos a receber essa palavra como palavra profética do Senhor. Enche-nos, Senhor, com o teu Espírito Santo e que a cada dia nós estejamos colocando o Senhor em primeiro Amém. lugar na nossa vida, no centro da nossa alma, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém. Porque o Senhor estará conosco e nos dará a cada dia a solução, a melhor solução para os nossos problemas. Obrigada, Senhor. Esteja com cada um nesse ano que se inicia, que a cada dia que nós não venhamos pedir nada para o nosso próprio interesse, mas que o nosso pedido seja: Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida, porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. Que essa seja a oração e a decisão de cada um de nós. Abençoa os nossos familiares, os nossos queridos, onde quer que eles se encontram, que eles tenham esse encontro com o Senhor e que eles possam entender plenamente o que é a árvore da vida e que eles possam crer em Jesus e restabelecer essa comunhão perdida. Alcança cada um dos nossos queridos e os nossos pequeninos, que eles não se percam nesse mundo paralelo.
Tem misericórdia dos nossos pequeninos, dos nossos queridos. Guarda-nos, Senhor, neste ano. Abençoe a todos e livra-nos do mal. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós iniciamos este ano. Nós iniciamos esse ano E tomamos posse. e tomamos posse Para nossas vidas. para as nossas vidas, Para nossas para famílias. as nossas famílias, Para nossos para os trabalhos. nossos trabalhos. De um ano de bênçãos. Um ano de bênçãos. Um ano de Um vitórias. ano de vitória. Sempre confiantes nas promessas de Deus. Sempre confiantes nas promessas de Deus. E rejeitamos toda obra maligna contra E nós. rejeitamos toda obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo E mal. que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Em Pai, nome do Pai, do Filho do Filho e do Espírito e do Santo. Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.